Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje um podcast totalmente diferente. Aqui nessa mesa hoje tem conversa aqui que vai entrar para a história com 3 figuras icônicas dessa cidade do mercado imobiliário que já fizeram grandes histórias aqui e continuarão fazendo grandes histórias. E no momento que estamos passando hoje, um crescimento dessa cidade exponencial, essas 3 empresas que estão aqui, essas 3 pessoas liderando empresas fizeram muita diferença para essa cidade chegar onde chegou. Eu diria que acho que está aqui concentrado mais da metade do VGV dessa cidade até hoje, eu acho que estão nessas 3 imobiliárias. E o papel significativo que elas tiveram não só na venda de imóveis, mas também na administração desses imóveis, clientes, orientação, quanta transformação que essas imobiliárias trouxeram para cá. Então hoje, pessoal, é com grande alegria, eu estou até ansioso aqui porque essa mesa aqui é de respeito. Estamos aqui com a Fátima Botelho, da Imobiliária Locatel, que hoje eu fui descobrir que começou com telefone, nós já vamos saber dessa história. O Paulo Ciarra, o grande arquiteto da noite aí também, de Cascavel, né, Paulo? Um cara com uma cultura fora do comum, empreendedor nato, construiu em Cascavel, rompeu alguns paradigmas na área comercial, prédio comercial, né? E aqui o Paulo Carlesso, da Imobiliária Cidade, uma imobiliária também que faz muita diferença, expande, tem uma gestão que é impecável, eu fico admirado com a gestão da Imobiliária Cidade, a organização que é, tudo no lugar certinho, nos mínimos detalhes, observa assim o cuidado que tem. Então, essas 3 pessoas que estão aqui, elas têm muito o que ensinar para quem está entrando agora no mercado, ou quem entrou algum tempo atrás, porque entende das raízes dessa cidade, entende das pessoas, conhece as famílias, conhece todos os motivos que fizeram essa cidade chegar até onde chegou. Então, gente, obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Confesso que no começo eu falei assim, como é que eu vou convidar? Eu não sei se eles se falam ou não. Porque assim, né, a gente está num momento que não se fala de concorrência, né, Paulo? Até perguntei para a Fátima, vocês já fizeram negócio juntos? Nossa, e agora que antes de abrir essa conversa, ficou muito claro a relação de longo tempo que essas pessoas têm. Então, gente, obrigado de coração por vocês terem aceitado. Eu acho que o mercado imobiliário, num todo, agradece vocês pelo que vocês podem contribuir, já contribuíram. Quantos profissionais que vocês já formaram dentro das imobiliárias, verdadeiras escolas de corretores de imóveis, né? Isso não pode deixar fora esse assunto também. Então, obrigado. E queria começar aqui com a Fátima já, Fátima, te dando as boas-vindas. E obrigado por você ter vindo, ter comparecido. Eu sei que a agenda de todos aqui é muito preciosa, muito disputada. Abrir esse tempinho para a gente falar um pouquinho de mercado imobiliário. Obrigado do convite, né? Recebendo esse convite de você, para mim foi bastante gratificante, porque hoje, depois de tanto tempo no mercado imobiliário, a gente começa a aprender com os jovens. Então, você é uma pessoa dessa. A gente acaba tendo experiência, aquilo que você nos passa, a gente coloca em prática. Então, assim, foi bem legal esse convite, aceitei, viria de qualquer forma, e estar junto com o Paulo, que nem você falou, com o Paulo Ciarra, com o Paulo Carlesso, né? Que são pessoas que a gente está no dia a dia, né? Que a gente acompanhou esse crescimento nosso na Locatel. Então, assim, é bem gratificante. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigado. Paulo Ciarra. Uma honra, né, você ter nos convidado e distinguido entre 3 empresas, né, as nossas estarem incluídas nelas, e realmente aprendemos bastante com a geração nova, como a Fátima falou, porque a gente tem uma experiência da época em que o anúncio era feito no jornal. Você tinha que comprar o jornal na banca, era o Paraná e Gazeta do Paraná, e ali tinha os cadernos imobiliários. Não tinha leads, não tinha nada. A situação era no corpo a corpo. Por isso que eu digo, aproveitando já, não vamos voltar nisso, como o corpo a corpo tem a ver. As ferramentas poucas que tínhamos antes e as muitas que temos hoje, também todos têm as mesmas ferramentas e a igualdade é a mesma. Depende muito da vocação de cada funcionário que você tem. Na área de vendas, principalmente, né? Então, eu vejo que o corpo a corpo ainda continua muito forte. O contato direto, o relacionamento social, onde a pessoa faz o contato com as pessoas. Então, precisa ter vocação, e não é simplesmente não tendo o que fazer
e aí vou escolher fazer isso ou aquilo, porque é o mais fácil, porque esse mercado hoje é grande, hein? A disputa é enorme. Eu não sei quantas imobiliárias nós temos, não sei se vocês sabem, Paulo ou Fátima. Eu acho que mais de 200, acho. Mas a Fátima sabe É o isso número. mesmo. É, né? Mais de 200. Para mim, até para mais, né? Então, você imagina o que é que cresceu o volume de imobiliárias dentro do nosso ramo ali, né? E, então, a gente tem que saber que pessoas muito mais, às vezes, simples e com vocação e com força de vontade estão fazendo muito mais que figurões que a gente tinha antes. Verdade. Paulo Carlesso, obrigado, Paulo, por ter vindo aí. Obrigado você pelo convite. Obrigado por partilhar essa mesa com o Xará Paulo e com a Fátima. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente você tem razão, porque a gente não se encontra em lugar nenhum, porque o nosso negócio é trabalhar, né? Então, somos concorrentes entre si, mas não somos inimigos. Uma concorrência saudável, uma concorrência que procura saber fazer aquilo que sabe, né? O Paulo dispensa comentários, né? Aliás, os nossos currículos têm todos passagem pelo Secov, né? O Paulo foi o primeiro delegado do Secov aqui de Cascavel, que é o Sindicato da Habitação. Então, hoje a gente observa o mercado e vê tanta gente nova chegando, renovando o mercado. E o que o Paulo falou é a verdade. O corretor, aquele que quer ser corretor, ele não pode ter plano B na vida, tem que ser plano A. Eu quero ser corretor. Não dá para ter plano B. Então, é uma satisfação ficar aqui contando as nossas histórias, né? Do tempo da naftalina, mas que a gente tem experiência para contar um pouco, né? Então, assim, começando pela história, já que você tocou na história, Fátima, o nome Locatel. Fiquei sabendo agora há pouco nessa mesa aqui. Impressionante. A escolha desse nome e o motivo, né? A Locatel surgiu porque eu montei uma empresa de telefone, né? Trabalhava com compra, venda de telefone e locação, onde essa empresa existiu por 3 anos, até que o mercado de telefone terminou e eu tinha que migrar para outro mercado. E foi onde eu montei a imobiliária e dei continuidade ao mesmo nome. E aí, o Paulo também falando assim, inclusive as imobiliárias passavam para Locatel os contratos de telefone. Isso mesmo. Naquela época, eu não me recordo, mas acho que nem tinha concorrente, entendeu? Acho que eu trabalhava meio sozinha no mercado de telefonia, de compra e venda e locação. Então, já eram nossos parceiros. E a mudança para a imobiliária, como é que foi? A mudança foi de uma forma muito saudável, porque como eu tinha clientes que tinham 50 linhas telefônicas alugadas comigo, 30 linhas, esses clientes teriam que pegar esse capital deles, esse dinheiro, sair do telefone e migrar para um outro mercado. E como a gente tinha essa credibilidade com esse cliente, a gente acabou trazendo para o mercado imobiliário, né? Que era, afinal de contas, um mercado parecido, porque teria o rendimento mensal também. Então, esses próprios clientes que tinham esse investimento comigo, a gente migrou para o mercado imobiliário e aconteceu de uma forma muito tranquila. E aí só veio crescendo e crescendo. E agora estão em reforma lá. Foi tranquila, mas assim, com muita dificuldade, porque na época a gente realmente não tinha normas, não tinha um formato de trabalho, né? Então, tudo foi muito criado do base, não existia opção, não existia exclusividade. Então, a gente foi assim criando, né, situações alternativas para migrar nesse mercado e tentar trabalhar de uma forma realmente segura. Então, não foi tão tranquila por isso, porque a gente não tinha expertise, não tinha conhecimento e não tinha pessoas até para nos orientar e para nos ensinar isso. Hoje a informação é muito Hoje democrática, você né? quer criar qualquer mercado, você pega o telefone, entra na internet e você consegue. Antigamente, não. Tanto é que eu comprava, eu me lembro, contrato em papelaria, né? E simplesmente preenchia aquele contrato. Então, foi assim que eu comecei. Né? E lentamente a gente foi mudando esse mercado, né?
tendo documento, buscando exclusividade, foi muito difícil, e aprendendo, né? Então, tudo eu aprendi. Eu falo hoje na minha imobiliária, hoje vocês têm professor, não só eu, né? Mas vocês clicam, né? Vocês têm acesso a professores. E na época, lá, 32 anos atrás, 33 anos atrás, a gente não tinha professor. Né? A gente tinha que criar, que Imagina era o mercado não ter que um existia. Google para pesquisar, não ter um... Né? E a gente foi errando, entendeu? E acertando, errando e acertando, cuidando para não perder a credibilidade, né? Que eu acho que isso para mim é um grande mérito, né? Que eu acho que eu tenho de mim tentar entrar nesse mercado sem conhecimento nenhum, sem ter ninguém para me ensinar e errando muito menos que acertando, né? Não trazendo prejuízo para ninguém, me mantendo no mercado e hoje realmente ser respeitada no mercado imobiliário, com a minha credibilidade que eu tenho. E o Paulo Ciarra começou como incorporador ou como construtor? Eu sou advogado formado na Universidade de São Paulo e advoguei lá por 17 anos e fiquei numa empresa 7 anos e depois na segunda empresa era a maior loteadora de São Paulo, que fez os Jardins, companhia City inglesa. E nessa companhia eu fiquei 8 anos no jurídico. E ali houve oportunidade para eu tirar o meu Cresce da época, porque a empresa facultou isso para a gente. E eu comecei a atuar já como um advogado especializado em área de direito imobiliário, numa companhia desse nível. Fez os Jardins, Jardim América, Jardim Europa, Alto de Pinheiros, Pacaembu. E quando eu estava em São Paulo, meu irmão Eduardo Ciarra, engenheiro formado também em São Paulo, mudou-se para cá em 77 e fundou a empresa Formato, né, construtora. E desde que ele chegou, tem muita promessa aqui para crescer. Vê se você sai de São Paulo, vem para cá, a família está aqui, o pai aqui, tem tua filha que nasceu em São Paulo, a Marina, né? Para você criar um local melhor. E eu tinha muitos vínculos, muitos laços em São Paulo, estava muito bem. Mas o secretário da Justiça da época de São Paulo, meu padrinho de casamento, meu professor da USP, falou: Paulo, se eu fosse você, eu ia. E ele era um pai para mim lá. Eu aceitei essa ideia e relutei até que em 82 eu mudei. E quando eu mudei, tinha a consultora Formato, tinha feito um edifício de 3 pavimentos, onde moravam os construtores Zé Dombrowski, Nelson Nastas, Eduardo Ciarra. Eram 6 apartamentos que eles construíram para eles, né? E tinha começado um de 3 pavimentos na Minas Gerais, ao lado ali daquele centro médico. Então eu cheguei com essa situação e quando eu vi, tinha 3 edifícios só aqui. 3 edifícios em Cascavel. Tinha de mais de 3 pavimentos. Tinha o Sul Brasileiro, o Copas Verdes, o Lince, o Copas Verdes, e aquele na Mato Grosso, na esquina antigo, o residencial. Colombelli. Colombelli. Era isso. Então, naquele primeiro momento, logo eu já montei a imobiliária, me preparando para a hora que a gente começasse a incorporar e vender. Mas estava uma crise muito grande no país e a gente não conseguiu ver o mercado fluir. Até que, num momento inicial, eu imaginei que perto do Exército fosse bom fazer prédios menores para o pessoal do Exército. Aí começamos a fazer o Lapa, na Rua da Lapa, 1, 2. Então, foi um caminho. Nunca eu fui elitista, nem procurei uma coisa só na construção. A gente foi procurando todos os espaços possíveis, né? Então, como foi um sucesso, eu vi que a gente tinha campo para crescer. E depois, a primeira vez, um prédio de alto luxo, de alto nível, em Cascavel, na Rua Minas Gerais. Num jantar com o Nelson Nastas, com o Vitor Hugo, mais algumas pessoas, falei: por que a gente não compra um terreno aqui e vamos fazer um edifício a preço de custo, um condomínio? E aí, naquela noite, nós fechamos os 12 apartamentos desse edifício, os 24, que era o Royal Park. Isto era 1984.
Eu devia ter trazido uma foto para você desse prédio em construção. E aí foi uma sequência, e eu fui andando para um lado e para o outro, procurando, por exemplo, como eu morava em São Paulo, num kitnet, no Copan, de 28 metros, e eu tinha um pai de poder aquisitivo alto, mas ele não ia me fazer morar num apartamento muito grande, e nem eu ia querer morar num pensionato, numa coisa menor. Então, fui morar no Copan. E o Copan, eu morei 10 anos nele. E ali eu vi quanta gente morava ali. Em apartamentos pequenos, de 70, 60, artistas. O Chico Buarque subia no prédio à noite, ele estava lá, os artistas, Patrício Bisso, um monte de gente. E eu, quando cheguei aqui, falei, brevemente nós vamos ter faculdades, vai ter filho de gente rica da região, que vai ter que vir estudar em Cascavel. E vai acontecer a mesma coisa. E aí eu fiz o Cruzeiro do Sul, 96 apartamentos, que é o treme-treme daqui que eles falam, que era igual ao Copan. Famoso e na frente o treme-treme 2, que era o Metrópolis. Né? Então a gente procurou focar bem no centro, ali do lado, na mesma rua, tem o San Fernando, tem o Acapulco, atrás tem um que era do Tolentino, terreno para baixo um pouco. Enfim, fizemos desde prédios na Minas Gerais, 5 edifícios desses, você vê, Royal Park, Monte Carlo, Versalhes, Chamonix, um monte. E, enfim, aqui em Cascavel, entre condomínios, o primeiro condomínio que a gente fez foi em Santa Helena, que foi o primeiro condomínio de margem de represa. O único condomínio aprovado pela Itaipu até hoje, porque passou por Exército, Aeronáutica, Marinha, era área de segurança. E eu, com a experiência que tinha como advogado de uma multinacional especializada em loteamento, encarei o desafio e fiz isso. E a Fátima, cliente nossa, né? Até hoje, tem casa no Marina de Santa Helena ainda, usufrui, né? Muito. Teve uma pena porque mexeram com alguma coisa lá dentro, e a Itaipu veio, a gente tinha direito a usar aquela área da frente, com grama e tudo, mexeram, ela foi e não permitiu mais. Sim. Foi problema criado por alguém que estava lá dentro, já depois da gente. Então, nessa área também uma novidade. Enfim, ao todo, em Cascavel, foram 31 incorporações, entre condomínios, o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, o Elis Regina, e mais o resto edifícios. Edifícios comerciais, né? Na Brasil, você tem ali os dois, no começo do calçadão Emília Saraiva e o Centro Executivo Paraná, Central Park 1 e 2. Na Paraná tem Centro Executivo Paraná, o Formato. São 6 comerciais nesse formato. A gente inovou em tudo que não existia na cidade. Tudo que não tinha, aliás, não tinha prédio também, né? Então... Isso que o Paulo Carneiro chamou de louco antes, né? Mas quem que é o louco que está fazendo isso, né, Paulo? É verdade, viu? Eu não sei porquê, como eu falo, é vocação, né, cara? Ou você tem ou não tem vocação. Quando eu tinha 15 anos, eu fui buscar um avião do meu pai nos Estados Unidos com piloto. Quando eu cheguei em São Paulo, imagina um mordômico como eu, né, com família abastada, ele foi me buscar e falou, olha, agora que você foi para os Estados Unidos, teve uma boa experiência, nós já vamos conversar sobre o teu futuro aqui em São Paulo. Pois ele era um homem simples, né, inicialmente, contador do Grupo Matarazzo, mas um homem de fibra, exigente. Falou, eu vou te levar para fazer um teste vocacional. Imagina que pai que falava para um filho fazer um teste vocacional naquela época. Nunca. Fui para o Mackenzie, fiz o teste e deu humanas. E não deu outra. Em humanas eu escolhi direito, e do direito eu pulei para o ramo imobiliário, e aí foi gastronomia, hotelaria, peixaria, tudo que é coisa que mexe com alegria, tá? Coisa de humanas, de coisa. Se eu tivesse que ser médico, químico, estava ferrado. Eu não posso, se eu ver o cara cortado ali com sangue, eu já passo mal. Então, cada um tem sua vocação. Se eu já fui a partir de um teste vocacional, né, já foi meio caminho andado para achar o que eu ia fazer. E aí eu me sinto seguro e feliz por fazer aquilo que eu gosto. E a pior coisa é um cara estar trabalhando num lugar mal-humorado, sofrendo. Eu entrei um dia numa loja de pneus, o cara estava num mau humor, o atendente, eu falei assim, olha, desculpa eu falar para você
você não está satisfeito aqui, né, cara? Você não acha que você devia estar procurando outra coisa para fazer? Ele puxou, falou, o senhor sabe que eu não estou mesmo? Abriu o jogo. Então, eu olho muito no humano essa coisa, a característica que cada um tem. Você não pode forçar a barra, você vai ficar infeliz. Então, a gente, dentro dessa história, só para terminar, a empresa era Formato, a imobiliária, e em 2000, quando a gente fez a cisão da empresa, eu fiquei em Cascavel e meus sócios foram daqui. E aí eu mudei o nome para Porto Seguro. Então, essa empresa, ao todo, tem 43 anos. Olha aí. E a imobiliária cidade, porque a imobiliária cidade, Paulo? Na realidade, foi num encontro social. Tinha um construtor aqui na cidade, o falecido e querido Pedro Boareto. Nos encontramos socialmente e ele tinha uma consultora chamada Village, cujo irmão hoje continua com o negócio. E com dificuldade em vendas, porque na época estava difícil mesmo, ele falou, Paulo, por que a gente não abre junto uma imobiliária? Eu falei, imobiliária, não entendo absolutamente nada desse negócio, né? Não é minha praia, né? Do telefone para imobiliária, aqui também não tinha nenhuma... Mexia com BL, mexia com noite, né? Eu não tenho nada a ver. Ele falou, não, justamente por isso, você conhece muita gente e vamos abrir uma imobiliária. A balada da network, né? Era o network, né? Ninguém conhecia a palavra inclusive, na época, né? E aí eu falei, eu vou pensar na ideia, né? E aí a ideia foi amadurecendo. Um ano depois, a gente abriu a imobiliária. E o nome Imobiliária Cidade veio assim naturalmente na época, né? Sem muito pensar. E era uma época, como a Fátima bem falou, uma época bem difícil, né? De você iniciar o negócio, né? Nascemos com a ideia de somente comprar e vender imóveis, mas daí a gente entendeu que precisava ampliar o negócio. Aí ampliamos também para a locação. Um ano depois de aberta, já partimos para a locação, que entendíamos que poderíamos ter uma maior gama de clientes, né? Então, para ter ideia, nós não tínhamos nenhum computador, tínhamos máquina de escrever só na época, né? Veja o quanto mudou o mercado. E lembro perfeitamente que fomos evoluindo. Da máquina de escrever Olivetti, a gente queria comprar uma máquina de escrever elétrica, que seria mais... né? O auge do... seria o auge que imobiliária moderna é essa máquina de escrever elétrica, né? Porque você controlava os aluguéis através de uma fichinha de conta corrente, né? Era uma coisa iniciando, né? E aí, quando eu fui ver o preço da máquina de escrever, eu falei, puxa, por que a gente não compra um computador logo de cara e uma impressora, né? Aquelas impressora matricial, né? E foi assim que a gente iniciou a imobiliária. Eram em 3 pessoas, um corretor, uma atendente e eu. Éramos os 3 corretores, as 3 pessoas que trabalhavam na imobiliária. Então, hoje, quando eu vejo a facilidade que a gente tem, né, que você procura o corretor de hoje, ele fica esperando o lead, né? Ele não sabe que o seu lead já morreu, né? Se ele não for atrás do cliente dele, com certeza absoluta não vai dar certo na vida dele, né? Se ele ficar esperando o tal de lead. Então, ele precisa... Se o lead vier, é maravilha, mas enquanto isso, procure o seu cliente, procure o seu amigo, procure o seu vizinho. Na época, para você ter vitamina ideia... I, né? Hã? Vitamina I de ir. Exatamente. É o famoso TBC que eu falo, né? Tira a bunda da cadeira, né? É bem certo. Eu uso essa tua aí. Você usa? Também uso, já fiquei sabendo que você usa. Uso essa. Então, para ter a ideia da dificuldade que tinha na época de você arrumar clientes... eu pegava a lista telefônica, e a lista telefônica, tem muitos hoje que nunca viram uma lista telefônica ao vivo na frente, né? E quem escrevia em negrito o seu nome, por exemplo, na lista telefônica lá, Botelho, Fátima,
esse cara tinha um poder aquisitivo e queria Era assim aparecer mesmo, né? um Pra se pouco destacar. mais, né? Então, É o link aquele era patrocinado da época. era o cliente para você bater em cima, né? E a empresa que anunciava dentro da lista telefônica tinha um destaque, aquela empresa tinha um poderio, Milionária. era absolutamente diferenciada de todas as outras, né? Então, a gente corria atrás dos leads Qualificado já. dessa forma, qualificado, né? Então, aqueles que estão chegando e aqueles que estão dentro do mercado, sem querer ser mestre, sem querer ensinar nada a ninguém, o melhor negócio mesmo é a rua, sabe? É você procurar conversar no cabeleireiro, conversar com o seu vizinho, ir em festa, ir em velório, aonde você puder ir para manter uma rede de contatos. É onde tem gente. É onde tem gente, exatamente. Fátima, mas esperava que Cascavel fosse crescer desse jeito, assim como está hoje? Tá dentro da tua perspectiva de crescimento da cidade? Como é que é o teu ponto de vista em relação à nossa cidade hoje? Então, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena. E quando eu me casei, quando eu cheguei em Cascavel, realmente eu já vi uma cidade diferenciada, porque eu vim de uma cidade muito antiga, entendeu? E sem perspectiva de crescimento. E quando eu cheguei aqui, eu realmente vi muita oportunidade. Então, sempre acreditei muito em Cascavel, né? Eu deslumbro aí Cascavel realmente uma potência, sabe? Então, sempre acreditei. Então, investi aqui, fiquei aqui, acreditando e visualizando que realmente, por ser uma região agrícola, né? Então, lá na nossa região da minha cidade, só tem penitenciária, Nossa. né? Que cidade é, Cercada, Fátima? Presidente Venceslau. Presidente. Então, acho que nós temos 8 penitenciárias ali na região. Vive Quase disso. no Mato Grosso, Isso mesmo. lá no final. Eu já 50 passei por quilômetros da lá. divisa. É. Então, lá é movida por penitenciária. A gente, lá, o comércio é esse. Aí, quando eu cheguei aqui, que vi essa região agrícola, né? Então, eu fiquei encantada. Então, sempre acreditei, sim. E hoje, o que tem de maior desafio hoje dentro da Locatel? O que você vê que é mais desafiador hoje para esse mercado? Olha, o desafio que eu vejo aqui, como eu faço parte de uma associação que é a BMI, que nós somos em 50 empresas do ramo imobiliário do Brasil, e a gente vê potência ali, sabe? E você vê o quanto que o mercado é grande. Porque às vezes você está aqui, se você não vê para fora, você não idealiza, entendeu? Quanto que esse mercado pode crescer. Então, eu vejo que nós estamos numa localização, sabe, estratégica, no mercado realmente, né, que tem essa potência agricultura, e quanto que o mercado imobiliário faz parte do crescimento de uma cidade. Né? Então, eu só tenho a acreditar, quero me posicionar cada vez mais de uma forma estratégica, né? Melhorar cada vez mais os meus colaboradores, que vocês sabem que isso é muito difícil. Muito. Hoje está muito complicado isso, você crescer, entendeu? E ter gente realmente pensando igual você, né? Então, isso é um grande desafio que eu tenho. Eu acho assim, fora eu melhorar, né, a minha imobiliária em relação ao espaço físico, que hoje eu estou buscando, estou em reforma até, é realmente eu melhorar mais ainda os meus colaboradores, né? Para que eles pensam igual, para que eles agem igual, né? Porque eles veem a cidade e o nosso mercado com esse crescimento, aí, com essa potência que pode acontecer e que vai acontecer. E o Paulo Ciarra falou antes passou por crise, 40 e tantos anos nesse mercado, construindo. Você passou por alguns governos também, Nossa. que foram períodos extremamente difíceis. E como hoje é muito comum você andar e conversar com o pessoal do mercado, não falando assim, o mercado está difícil, o mercado está difícil, o mercado está difícil, mas não nem perto daquilo que já passou, né? Dentro mesmo construindo e plano cruzeiro, e plano real, e plano cruzado, e sei lá, tinha tantos planos que até se perdia. E como é que o Paulo Ciarra vê hoje esse não é um corretor, mas as pessoas hoje reclamando de um cenário econômico que não tem nem de perto aquilo que foi no passado, né? A gente vê assim, tivemos planos mirabolantes, né, Paulo, que fizeram coisas assim absurdas, que fizeram com que a gente retroagisse no tempo num monte de coisa. Agora nós temos uma crise de um governo que está judiando de nós. A gente está vendo em todos os ramos sentindo isso. Nosso ramo de gastronomia, qualquer ramo
tem tido uma dificuldade, uma queda de vendas. O país está num momento muito difícil, a gente vê. Mas Cascavel foi a cidade que mais cresceu na última década no Paraná, pelos motivos que a Fátima falou. Forte como região agrícola e como polo universitário, né? Uma cidade que é polo de uma região. Veio esse shopping agora para consolidar mais Que a nossa liderança. Mão tua também, né? Claro. Desde 90. Teve a tua contribuição Desde forte 90 nisso, para né? sair isso. Mas eu vejo que isso é um salto que Cascavel dá. Eu nunca vi uma cidade pujante como Cascavel, com mais de 360 mil habitantes, não ter um shopping. Era uma vergonha. Você trazia alguém aqui, você punha ele no carro, uma visita, ia pela Avenida Brasil, voltava pela Paraná, passava pelo lago e ia para casa. 3 dias o cliente aqui fazia o quê? O teu amigo, a tua pessoa. Então, é lazer, é forma de crescer. Uma cidade tem que crescer culturalmente, e tudo isso faz parte. Tem que crescer na oferta de comércio, coisas desse tipo. Então, é inegável. Eu ainda vejo gente que em 4 meses que o shopping está pronto, 5, não foi lá ainda. Ainda não foi. Não pisou. Tem gente que é renitente porque o comércio dele não está lá dentro. É uma cidade mais difícil pela formação dela. O interior de São Paulo vem com outra mentalidade. Aqui a formação foi muito mais difícil. E quem rema contra isso, rema contra ele mesmo. Porque a região inteira vem para cá. A gente está recebendo muita gente de fora e esse foi um salto que nós demos. Como agora tem o projeto do Mercadão Municipal, uma coisa que está em pleno andamento, projeto lindo, vai ser outro diferencial nas proximidades do shopping também. A gente está envolvido nisso também. Já tem verba, já tem projeto. São coisas que fazem desenvolver a cidade e que atraem pessoas para cá. Quem está ganhando com isso? Nós, do mercado imobiliário. É locação de estudante que vem para cá e tudo. Se nós não enxergarmos isso e disseminarmos essa situação muito ruim de quem é contra, por interesse próprio, é muito miúdo isso. É uma coisa que me incomoda sobejanamente isso. Toda vez me incomoda. De ter agora uma coisa desse tamanho ali, o que eu posso falar? É um shopping de 800 milhões de reais. É dinheiro. É dinheiro. Muito. Muito dinheiro. Então, aí, a atual conjuntura nossa me leva a um seguinte receio também. Tudo precisa de pesquisa. Se você vai fazer um empreendimento, esse shopping, desde 90 que era para sair. Não saiu por plano econômico, por uma série de coisas. Mas nós também não podemos imaginar que é ilimitado o crescimento do mercado imobiliário. Eu tenho medo por construtoras que entrem no mercado agora e achem que está tudo bem. Eu já passei por isso com a minha, tá? E quando você vê, acabam os compradores. Tá? As construtoras mais antigas estão bem fundamentadas, estão bem sólidas, né? São construtoras que conhecem o mercado já. Então, tem muita gente que diz que quando o médico começa a entrar no mercado de construção, é que está na hora de sair, porque está começando... É uma coisa que assusta. Então, eu acho que nós estamos num momento agora muito crucial. Tem tido muito lançamento, não é, Fátima? Muito. E vende, mas depois tem que ver entrega, né, na hora da coisa. Tudo isso a gente tem que ficar atento. Eu queria estender aqui uma pergunta para o Paulo Carlesso. Claro, como a Fátima colocou, uma cidade que o dinheiro nasce na terra, Cascavel está andando, acaba o asfalto, começa a lavoura, né? Exato. Não tem morro, não tem favela, não tem... E o Paulo sempre esteve muito envolvido politicamente também, né? Sempre... O papel do poder público numa cidade igual Cascavel para a importância da valorização dos imóveis, seja na segurança. Como que, na tua ótica, como é que estamos no caminho? O que você vê ainda de oportunidade para que o poder público potencialize ainda mais essa questão? Eu acho que o poder público ele tem que funcionar como vetor do desenvolvimento de uma cidade. Tem que ter um planejamento, tem que dizer para que lado que vamos caminhar, facilitando a abertura de empresas, facilitando a abertura de novos negócios. Veja bem, nós vamos ter daqui uns dias um novo curso de medicina funcionando em Cascavel, que
poucos dias atrás teve o vestibular de medicina, né? Não é nada, são mais 40 vagas que no ano que vem se somarão a mais 40, mais 80, enfim, uma multiplicação de gente nova vindo para a cidade de Cascavel. Estima-se que no próximo ano, em um ano, Cascavel tenha entre 6 a 8 mil pessoas novas por aqui chegando. E eu acredito tanto no mercado imobiliário, obviamente pela pujança da construção civil, pela pujança do nosso povo aqui, que eu não tenho nenhum receio de dizer que todos têm uma necessidade básica, que é morar. É necessário você ter um teto, assim como comer, beber, é uma necessidade, né? Você ter onde morar. Então, essa cidade tem muito para crescer. Eu costumo dizer sempre que Cascavel é um oásis dentro do Paraná, assim como o Paraná é um oásis dentro do Brasil. Então, o que nós precisamos todos os dias é realmente acordar, sair da cama e acordar com energia renovada para fazer frente ao mercado, né? Veja bem, quando começamos aqui, éramos em meia dúzia de corretores, vamos falar assim, né? Em números simples. Hoje nós somos em mais de 3 mil corretores, né? Alguns entram no mercado nesse embalo, nessa pegada de, não, olha, o fulano comprou um carro novo lá, ele é corretor de imóveis e entra no negócio também. Mas tem que ser profissional, repito, tem que ser o plano A da vida do sujeito para realmente ter sucesso. Assim como em qualquer profissão, tem que ser na medicina, na engenharia, na advocacia, enfim, você tem que ser o melhor balconista, o melhor vendedor. O espaço, o mundo não tem mais espaço para amador. Ou você é um profissional de determinada área, não importa a área que você flutua, mas você tem que ser o senhor profissional. Então, quem faz isso não é o poder público. O poder público, eu acredito que nos últimos anos trabalhou muito bem divulgando a nossa cidade pelo Brasil afora. Todos os dias, nós que somos do setor imobiliário, recebemos novas pessoas vindo morar na cidade de Cascavel. Isso é sangue novo. Veja bem, Cascavel tem um dos maiores centros médicos do estado do Paraná, que atrai aqui não só a nossa população brasileira, como de países vizinhos, como o Paraguai e a Argentina, vindo aqui fazer seu tratamento. Quando você fala em odontologia, você tem os melhores odontólogos na cidade de Cascavel. A rede de ensino, como falou o Paulo, cada dia é mais cursos, é mais gente chegando aqui. Então, ontem, vindo de Toledo, no final do dia, a estrada que liga Cascavel a Toledo tornou-se uma grande avenida de tanto movimento existente às 6 horas da tarde. E, para ter ideia, é 35 quilômetros daqui, uma movimentação de carros incrível. E daí você pensa... Falou muito bem, meu é uma Deus, avenida, né? Não é uma mais... avenida, não é mais uma BR, sabe? É uma avenida, é uma coisa impressionante. Então, eu tenho um grande defeito de ser otimista por natureza, né? Às vezes as pessoas falam, calma, né? Não, eu falo, vamos lá que vai dar certo. Às vezes dá errado, né? E pegando a carona aqui do shopping, nós estamos dentro da operação do shopping aqui, né? Acreditamos. Como que vai ser o resultado? Daqui a um ano a gente conversa. Quem sabe 3 anos quem de sabe maturação 3 de um anos, produto desse. É normal 3 anos num shopping. Então, estamos lá dentro do shopping. Quando nós fomos abrir a nossa filial lá no Floresta, lembro muito bem que as pessoas falaram, viu, bateram a cabeça no Floresta, abrir uma imobiliária. Sim, porque não, lá os contratos de locação é feito de vizinho para vizinho.
como a Fátima falou, é aqueles formulários que pega em livraria lá e preenche à mão. Vocês vão... Hoje nós estamos há 10 anos, nós vamos completar lá na região norte, e com orgulho a gente fala que hoje representa 18% do nosso faturamento. Né? 80 mil pessoas moram uma naquela cidade, região. né? Tem gente que fala muito mais de 100 mil. Mais de 100. Isso mesmo, mais de Então, 100. Mais de 100 Acertou mil na mosca, pessoas. Paulo. É isso aí. Então, é aquilo, o cavalo, quando passa encilhado, ou você sobe ou perde a guia, né? Então, eu tenho muito orgulho de morar em Cascavel, tenho muito orgulho porque aqui também é difundido tanto o esporte que você vai por esse Brasil afora, né? Bastante. Aonde você vai, lá tem isso, lá tem aquilo. Então, é muito bacana e sou um cascavelense muito orgulhoso. Fátima, como é que a tua carteira de locação, que é uma das maiores, aliás, aqui estão as maiores carteiras de locação nessa mesa aqui, está respondendo esse crescimento da cidade, a procura? Existe uma demanda mesmo de fora? Como é que é? Como é que teu departamento sente a cidade hoje? Nos últimos meses, né, eu tenho percebido o dia todo a comunicação ali das pessoas que estão chegando de fora, da empresa que está vindo de fora. Então, assim, eu nunca ouvi tanto no meu dia a dia, né, dos meus colaboradores, o quanto nós estamos atendendo pessoas vindo de outra cidade, de outro estado. Né? Isso é muito nítido no dia a dia. E isso nos deixa mais otimistas ainda, que nem o Paulo falou. Né? Eu também sou totalmente otimista. Eu acho que a cidade é realmente fantástica. Né? Lembrar aí da parte de medicina, né? O quanto que isso também soma para nós em Cascavel. Teve um amigo nosso esses dias que comentou que foi procurar o secretário da Saúde em Brasília para indicação de um médico, né, que ele estava com câncer, e ele falou o seguinte: mas você tem o melhor médico na sua cidade. Nossa. Então, assim, ele contando para nós, né? Então, assim, é um orgulho para nós saber o que a gente tem aqui. Né? Então, a gente vê nitidamente isso, esse crescimento, né, de empresas chegando na nossa cidade. Né? O curso de medicina aí vem para somar. Então, isso é muito nítido no mercado. Então, assim, realmente está crescendo e realmente o dia a dia a gente vê quanto que está vindo de pessoas se instalando aqui. Eu esqueci de comentar quando eu cheguei, antes da universidade, né, de plantar, o centro médico já era muito forte, né, Paulo? Sempre. A gente hoje é maior que Maringá, em qualidade, você vê. Eu acho que é tá lá Curitiba, Londrina, Cascavel, nessa proporção. Outra coisa, a última gestão, como você falou, fez um marketing incrível da cidade. Deixou a cidade bonita, nova, foi maravilhoso o que o Parenço fez aqui. Marqueteiro, acabou esse aeroporto. E sem aeroporto, o que é que o aeroporto mudou a cidade? Imagina você sem voo. O que é que se atrasa? O cara parava, enquanto eu trazia show aqui do Grande Noite, tinha que buscar o cara em Foz, o artista, trazer para cá. Então, o aeroporto é fundamental também. Né? Fundamental. A gente sabe que são coisas que aconteceram na década que tornaram a cidade que mais cresceu no Paraná. Então, esses números que vocês estão dizendo está refletido no levantamento do IBGE. Então, não é nós só que estamos sentindo, todo o comércio. Apesar de que existe uma crise nesse país instalada, não para nós aqui, tanto. Por isso que as pessoas vêm para cá, atraídos pela Economia, né? pelo nome da cidade, pelo crescimento. Eu lembro que em 80 saiu uma matéria na Veja, 6 cidades que mais crescem no Paraná. Eu era o entrevistado, número 1, Cascavel era uma das 6 cidades. Metade da matéria daqui era comigo, falando, advogado veio de São Paulo, blá, blá, mercado imobiliário. E eu fiz essa apologia de Cascavel, veio uma crise em cima, depois dessa matéria. Os caras queriam pegar meu nome e falar: quem é esse desgraçado desse Paulo Ciarra que chamou a gente para cá? Então, não dá para bobear com essas coisas, cara. Eu me sentia culpado. Falei, esses caras querem me pegar, os que chegaram aqui, pegaram essa crise que estava no Brasil inteiro. Mas foi uma coisa ao contrário que aconteceu, do que está acontecendo agora. Paulo,
Acho que colocou assim um volume grande de lançamentos imobiliários. Sei que teu time de rua lá é um time de rua mesmo, é um time que vai para a rua. E aí esses dias eu contei quantos lançamentos nós tivemos esse ano e eu cheguei no número, contando com um grande loteamento, eu cheguei no número de 2.200 unidades mais ou menos lançadas esse ano. E não tem previsão de lançamento até o fim do ano, pelo menos por enquanto. Nós estamos falando de um público chegando de 6 a 8 mil pessoas por ano. E por mais que pareça muito lançamento, é 1/4 da necessidade. Como que você avalia esses números? Não são números oficiais ainda, mas é um dado coletado. E então é nítido que se já não está faltando produto, vai faltar. É isso mesmo? É isso mesmo, e digo assim, com todas as letras, né? É muito lançamento, sim. E as pessoas que estão fora do mercado dizem assim, viu, e vende. Você pode diminuir a velocidade de venda, mas está sempre vendendo. E digo àquelas pessoas que são investidores do mercado imobiliário que continuem acreditando. Por incrível que pareça, hoje faltam imóveis para alocação na cidade de Cascavel, né? Hoje, se você pegar todas as carteiras que são ofertadas na cidade e descontar, porque tem anúncios duplos, né? 2, 3 imobiliárias anunciando, né? Hoje não passa de 1.500 imóveis disponíveis para alocação entre casas, apartamentos e salas comerciais. Então, é muito pouco pela demanda que tem. É um mercado crescente e o investidor precisa acreditar nisso. Hoje, acredito que mudou um pouco o perfil. Em vez de você ter apartamentos maiores, você pode ter um edifício Copan, com apartamentos menores, né? Por quê? Porque tem muito estudante chegando, né? Tem muitas pessoas vivendo sozinhas ou descasando, né? Então, é um foco que o mercado precisa ter. E como nada é no achismo, tem que ser feito sempre uma pesquisa antes do lançamento do produto. Isso. Né? Eu sempre lembro daquele produto Top Suco, né, que tem uma história memorável em Cascavel, que o sujeito aqui, como é uma cidade muito quente, resolveu fazer um suco de laranja e botar dentro de uma embalagem de plástico, de saquinho, e botar em carrinho de tipo de sorvete para vender por aí. A ideia foi sensacional. O cara ganhou muito dinheiro. E o vizinho começou a olhar o negócio do vizinho e começou também a produzir suco. E, enfim, tinha 10, 12 top sucos na cidade, quebrou os 10, 12. Né? Então, o mercado precisa ser regulado, o empresário precisa saber aquilo que está fazendo, né? Precisa, obviamente, fazer uma pesquisa para ver... Não é porque um está dando certo que vai dar certo depois. Nós mesmos das imobiliárias qual é o produto? Temos que balizar isso. Nós temos que balizar. A gente não pode ficar à parte desse processo. A gente tem que estar atento. Participar. É cuidado para nós mesmos, eu digo. É uma Sim. preocupação nossa. Sim. Você não tem, às vezes, né, uma situação onde você tem domínio de tudo, mas dá para ver pelo volume, pesquisa do que está saindo mais no momento, tudo, você pode dar indicadores. Claro, para a construtora, para ela buscar esse investidor, né? Exatamente. Para a gente vir realmente alocar. É importante. Porque antigamente os investidores investiam em São Paulo, em Curitiba, né? Hoje se investe em Cascavel. Lembra da Gazeta do Povo de domingo, que era os anúncios classificados das consultoras de Curitiba? Sim. Muita gente daqui ficava esperando o Jornal do Domingo comprar apartamento em Curitiba. O investimento era lá, hoje fica aqui. Né? Então, assim, o que você vai oferecer para esse investidor? O que você vai construir para ele? É o que a imobiliária pode, entendeu? Informar o que está faltando no mercado. Isso então, mesmo. Assim, nós devemos ser convidados e participar
para saber o que o mercado está precisando. Eu participei de alguns lançamentos aqui e sempre antes de desenvolver o produto, eu falei assim, isso aqui não pode ser daqui sem passar pela curadoria das imobiliárias. É elas que Exatamente. estão no chão de fábrica, é elas que estão atendendo o cliente, elas que sabem onde é que dói, o que, que falta, o que, que não falta. Eu não, E tenho olha- como, eu não consigo imaginar lançando um produto sem passar pelo crivo das imobiliárias. O mercado imobiliário de Cascavel amadureceu tanto, e você, Passarinho, faz parte disso, que antes a construtora construía, tinha imobiliária também, e fazia venda, fazia toda essa linha, né? Hoje, as construtoras de Cascavel amadureceram tanto e andaram tão par a par com o mercado que hoje a construtora constrói e passa para as imobiliárias vender. O loteador loteia e passa para as imobiliárias venderem. É cada um no seu nicho, cada um fazendo um papel distinto no mercado. E você sabe muito bem como antes funcionava o mercado. Aliás, não funcionava, né? Tanto é que houve um grande giro nisso tudo e modificou-se a linha da negociação, né? Então, o mercado pujante é assim. Eu, às vezes, falo lá para o nosso pessoal da imobiliária, nunca imaginei que eu tinha que reaprender a trabalhar. Porque nós vivemos numa época muito ingrata. Nós, quando começamos, não tínhamos computador, não tínhamos internet, não tínhamos... O canal que nós assistimos era 3, 4 canais de televisão. Hoje isso multiplicou-se de uma forma assustadora, computador, rede social, né? Então nós tivemos que reaprender novamente a caminhar par e passo com esse mercado novo que aí está, com essa moçada entrando no mercado para você falar a mesma linguagem. E além disso tudo ainda tivemos um fato histórico que foi a pandemia, né? Que ninguém da nossa geração viu e acredito que a próxima não verá coisa igual, né? Então, realmente, eu falo sempre, estamos sobrevivendo aí na tempestade, né? Foi que conversamos lá na imobiliária, né, Fátima, da pandemia, esse período ali não tinha para quem perguntar a saída, uma solução, né? Teve que Como agir, né, Paulo, no mercado? Como Uma agir? locação, Como agir? Como que eu vou fazer, entendeu? Locatário não quer pagar. Como que fica o proprietário? Nosso contrato tem garantia. E agora? Como faz? Como Bom, faz? E quem Entendeu? está em outros ramos? Hotelaria, hotel fechado. Restaurante. Fechado, restaurante fechado. Então vamos ver como é que funciona a coisa no geral. O que aconteceu nesse país como um todo, né? Eu que estou em todos esses ramos, cada momento eu passava uma dificuldade num. Né? Você sempre está passando por alguma, então. Sempre. Você não tem como escapar. São ramos diversos, às vezes, né? E você, na pandemia, a gente fechou o hotel. Imagina ficar pagando funcionário com o hotel fechado. A gente estava lá alugando, não pode parar, né? Ótimo. Segurou tudo da gente. Mas esses ramos foram terríveis. Fátima, você é muito participativa no dia a dia da imobiliária, você tem muito contato com o cliente, né? Inclusive, você falou assim, os cadastros ali, a aprovação de crédito, eu quero ver. O que você hoje ali vê a maior dor do cliente hoje? O cliente que chega na imobiliária, assim, seja para comprar ou para... O que mais dói nele, assim? Qual que é a maior dificuldade que ele encontra? Em relação a fazer o negócio? A fazer um negócio. Eu acho que em relação à locação seria a garantia, né? Hoje, realmente, ele buscar um fiador, ele tem muita dificuldade. E para ele buscar uma fiança, é um valor que onera, né, Paulo? Onera muito. Né? Onera muito para ele, é um valor Muito. significante. E a gente fica sem saber o que fazer, porque quando você fala em garantia com caução, é uma garantia que é inviável, né? Você trabalhar com 3 meses de caução, dando garantia, que é a forma, de repente, mais fácil e mais barato para ele, mas que a lei não protege a imobiliária, porque essa garantia não cobra nenhuma pintura de uma casa, muitas vezes. Então, você acaba não trabalhando com esse tipo de garantia. Então, a dificuldade é essa, é realmente ele ter aquele parente, aquele amigo, né? Aquela pessoa para garantir o aluguel dele buscar isso,
e de pagar uma caução, uma fiança hoje que acaba sendo muito caro para ele. Então, acho que é uma dificuldade para ele, mas não tem como fugir disso para quem precisa realmente da locação. E ele está disposto a pagar o valor do aluguel que tiver, pela falta de imóvel mesmo de aluguel. E ele tem que dar um jeito. Na realidade, ele tem que acompanhar o que o mercado está oferecendo e tem que pagar, né? Quem precisa do imóvel, quem precisa da locação, tem que sujeitar. O que Acaba acontece é arrumando, muitas né? vezes descer o nível um pouco da locação, né? Isso, acaba arrumando sempre. Pagar o valor um pouco Sempre dá um menor para jeito. poder. Sempre dá um jeito. Dá um jeito. E na venda, Paulo? Olha, a venda, todos nós gostaríamos de ter um ou mais imóveis, né? Todos Quem não nós. tem quer ter, quem tem um quer ter dois. Exatamente, é esse o raciocínio, né? Hoje eu vejo assim, antigamente era muito difícil você financiar um imóvel, né? Hoje todos os bancos oferecem financiamento. E aí você pode dizer, não, mas o financiamento, o juro está muito caro. Eu sempre falo para os clientes, olha, você achou o imóvel ideal? É esse que você gostou? É. Então, compre, se é esse o imóvel. Não, mas o juro está alto. Lá no futuro, esse imóvel não estará mais disponível para venda e o valor, se estivesse, seria outro. Então, financie o imóvel. Os bancos têm financiamento, têm dinheiro sobrando para o financiamento imobiliário. É uma questão realmente de capacidade de pagamento. Se você tiver, faça o financiamento e compre o seu imóvel. Você se livra do aluguel, você faz um investimento bacana na sua vida e, por incrível que pode parecer, você vai em busca de um segundo imóvel no futuro para pôr no mercado de locação. Então, sempre é tempo de comprar um imóvel. Óbvio que quando as coisas apertam, quando o juro sobe, diminui a quantidade de compradores do mercado. Quando se instala a crise, como a gente vê o comércio pequeno sofrendo bastante, né? Pela falta de clientes, vendendo menos. Hoje, a profusão de salas comerciais fechadas, não só em Cascavel, mas no Brasil, é coisa que assusta. E isso tem muita mercadoria sobrando na área comercial. Então, é óbvio que o comprador se retrai. Mas o que você tem que fazer como corretor? É procurar novos clientes todos os dias. Você tem que encher o seu funil. Se você não estiver com o funil cheio, não vai sair nada do outro lado. Então, sua pipeline tem que estar sempre cheia de gente para você visitar e oferecer seu produto. Então, tem crise no mercado imobiliário? Tem. Às vezes vende menos do que você pode imaginar. Mas é um mercado que está crescente e vai continuar, se Deus quiser. E, por favor. Somando um pouco com a fala do Paulo, eu acho que a imobiliária hoje, né, as pessoas que estão na frente, elas têm um grande produto a oferecer, que chama informação. E eu acho que a pessoa que está de frente da imobiliária, tá, e que vende essa informação de uma forma séria, né, ela realmente pode fazer com que o cliente faça bom negócio e seja assertivo na sua compra. Então, eu acho que os nossos clientes têm que se aproveitar dessas imobiliárias que vendem uma informação correta, segura, né, e que não pense só no seu ganho imediato, mas sim do cliente satisfeito, né, com o produto que ele comprou e com a rentabilidade que ele pensa. Então, realmente, para ele entrar numa compra, entendeu? Para a gente realmente orientar de uma forma correta esse comprador, essa pessoa que está alocando. Então, eu acho assim que a gente tem um grande potencial, né? A gente tem um grande produto na mão que chama informação. Aproveitando o gancho da informação, o que o Paulo Ciarra está preparando aí para Cascavel? Ou tá lá por Maringá mesmo? Como é que tá? Não. Porque você é disruptivo nos produtos. Você já falou, eu lanço um monte de coisa diferente, eu trago hotel, eu trago isso. Bom, uma das metas aqui que eu acabei de dizer antes é esse mercado municipal. Abrir para... É uma iniciativa de PPP, né?
participação de empresa privada, numa área pública. Eu já iria fazer esse mercado municipal em sociedade com mais 2 pessoas, isso há uns 7 anos atrás. Mas o Paranhos falou, calma, que nós vamos fazer uma coisa junto. Esperamos. Ele estava pensando em fazer onde é o West Side ali, mas não tem cara de mercadão ali, é tudo um mall aberto, né, esparramado. Então adiou-se isso. Mas é uma das metas que eu tenho para Cascavel, né? E no geral aqui, em termos de incorporação, esperando uma coisa que eu não posso revelar ainda, que serão 7 torres de 40 pavimentos que sairão aqui, não agora imediato, mas que já estão com projetos feitos, tudo preparado. Uma delas é de hotel, eu penso que eu devo montar, porque eu estou muito nesse segmento, né, de hotel, estou me dedicando a isso. Mas, como incorporador hoje, a nossa atuação é muito pequena. Eu tenho o meu grupo de investidores de hotel e incorporo o mínimo possível. E o mercado está bem abastecido, né? Tem muitas construtoras, eu acho que está bem servida a Cascavel disso. A minha pretensão nessa área de incorporação é essa. E no restante, procurar manter a imobiliária de uma maneira saudável, com credibilidade, como foi ao longo desses anos, né? E tentando ter uma equipe, como o Paulo falou, que tenha vocação, não é número. Nós não precisamos de 18 corretores, dizer que tem 18. Nós precisamos ter 6 que funcionem, por exemplo, cuidar, apurar, né? Com treinamento, com preparo, pessoas que tenham interesse no meio desse grupo de dar a cara para fazer um vídeo, né? De aparecer, que tenham forma e potencial para vender dentro da imobiliária. Acima de tudo é isso. A locação é uma coisa que anda num trilho. Se você vai bem, ela vai naquela sequência. E você vê todo mês, entrou tanto, saiu tanto, né? Desocupou tanto, entrou tanto. É aquela rotina que a gente vai vendo, né? Não há uma variação gigantesca nisso, mas devagarinho vai crescendo constantemente, como a Fátima falou. Então, nossa meta é investir na empresa, como um todo, no material humano, né? E o mercado nosso quase tudo igual em termos de publicidade. O que a gente faz é uma repetição, é uma mesmice. E se você tem alguém criativo, que possa ter alguém mesmo diferenciado, é o que vai fazer a diferença. E a gente não... É uma coisa que não tem muita novidade nessa nossa área de atuação, né? Então, eu vejo que é imóvel, é uma coisa imóvel, que você tem que trabalhar, ele é imóvel. É uma coisa maravilhosa, tudo, mas é aquilo. É feito de tijolo, de não sei o quê, e tem a sala melhor, a calveira melhor, mas tem gente trabalhando muito bem. Tem produtos maravilhosos na cidade hoje, que a gente mudou, né? Em termos de oferecer o melhor possível para o comprador, como evoluiu nisso. Acho que até o próprio projeto arquitetônico ele evoluiu muito. Tudo, né? foi uma evolução incrível. Essas novas levas agora de empreendimento já vem com mão de arquiteto. Muito. Evoluiu bastante. Viu? E sabe por quê? Demais. Há uma invasão também de gente de fora. Vem com mais exigência, mais qualidade e vai cobrando do pessoal daqui. Para você bater de frente ali, a conversa muda. Por isso que eu acho muito importante. Quando uma cidade que cresce, recebe gente do mundo inteiro, recebe gente... Nós precisamos disso, essa injeção de gente que vem para cá. E não procurar bloquear a entrada de pessoas novas, porque você é o dono da cidade, porque você é o não sei o quê. Isso é a antítese do empresário. Você tem que abrir as portas. Até aí, vem aí o Chico Simeão, o louco, fazendo a cidade dele lá. Que é mais louco que esse? Por que ele escolheu Cascavel? Meu Deus do céu. Esse cara é meu amigo particular, eu conheço ele há 40 anos que eu conheço ele. Ele não caiu de paraquedas aqui. Ele sabe o que ele faz. Ele está sabendo o que faz. Ele sabe. Aliás, o Chico Simeão foi secretário de governo, sempre teve conhecimento profundo do desenvolvimento do Paraná, né? E, obviamente, ninguém é doido para fazer um investimento dessa magnitude que fez, não tendo aquilo que acabamos de falar, um estudo de mercado para ver se cabe ou não um empreendimento do porte que ele pretende fazer. Absurdo.
E eu acho que Cascavel foi muito privilegiada com coisas desse tipo, que a gente jamais esperou que fosse acontecer aqui. E nos últimos tempos aconteceram. O único erro do Chico Simeão, do Bonancin, se eles nos permitem aqui apontar o erro, é não entregar o produto para a imobiliária vender, né? Foi aquilo que falamos, né? O construtor constrói e a imobiliária vende, né? Ele vende sozinho. Então, ele disse que vai vender sozinho, né? Então, imagine um empreendimento dessa envergadura vender sozinho. É melhor você distribuir isso na praça, deixar todo mundo feliz, do que trabalhar sozinho, né? É isso aí. Então, fica o recado, né? E até a gente não entende por que ele não fez uma comunicação com as imobiliárias. Né? Porque Zero. mesmo se ele não tivesse deixando para vender, mas uma comunicação, porque afinal de contas nós estamos nessa área, entendeu? Então foi zero a comunicação, né? Eu conheço. Não, é duro na cabeça dele roda tanta coisa, pelo que eu sei, para ele lembrar que ele teria que falar com as imobiliárias. Ele tem coisas que no Maranhão, não sei o que, ele faz cada coisa absurda que ele está pensando. Meu irmão assessora ele às vezes algumas coisas. Ele tem ideias que você não pode imaginar com um ser humano de 75 anos, que poderia ser um cara retrógrado, já terminando a carreira, pudesse ter essa 78. Mas quando eu digo essa comunicação, Paulo, como a gente vende informação, entendeu? É interessante você conhecer as pessoas que estão se instalando, mesmo que ele não vá dividir com a gente, né? Ele não lembrou, porque serve a nível realmente de comunicação, para a gente informar, para a gente se comunicar, entendeu? Do que está acontecendo no mercado imobiliário que ele está entrando, né? Então, assim, a gente tem que respeitar realmente a forma que ele quer vender. Eu acho que... Né? Mas seria interessante. A nível do Secov, por exemplo, Ele eu sou teria que, presidente pelo menos, do Secov... comunicar, né, no Secov. Claro, entende? A nível do Secov, por exemplo, ele não se apresentou. Eu então a gente não visito conhece. algumas cidades, assim, eles convidaram as construtoras para fazer algum lançamento e tal. E quando eu falo que aqui as construtoras não vendem direto, são só as imobiliárias, eles ficam loucos. Como que isso funciona? Então, acho que quando ele veio para cá, acho que veio um padrão de fora, sem saber que aqui é totalmente diferente. Né? Porque na composição de custo, nós que somos imobiliaristas, a Fátima que já construiu, nós, o Paulo que já construímos, quando você faz a composição do custo do seu imóvel para você botar no mercado, você já bota nele, de qualquer forma, comissão sobre vendas, porque alguém vai vender. Então, obviamente que a comissão, aquela do corretor do imóvel, está dentro da composição de qualquer custo da construção civil. É certeza absoluta isso. Coloque ou não no mercado através do corretor, estará lá, sim, a comissão sobre vendas. A gente teve um modelo parecido, que foi o Treviso, quando se instalou em Cascavel. Eu me recordo que eu liguei para ele, me apresentando, né, e pedindo a oportunidade da gente fazer parte. E ele falou para mim: Fátima, não é dessa forma. A gente chega, traz carros fortes e fica 2 dias, monta a tenda, traz nossos corretores, e em 2 dias a gente vende e levanta voo. Né? Então, não é assim, nossos produtos são vendidos diferentes. E nós tivemos aí, né, o resultado disso, onde demorou tanto para o Treviso virar a chave. Demorou. Né? Então, faltou realmente essa comunicação com as imobiliárias, né, que é importante. Eu acho que quando o você Treviso... chega no mercado, é uma pessoa que veio de fora. Por mais que seja uma pessoa, né, que teve uma representatividade, que nem você falou, quem é ele? Mas acho que a gente tem que ser respeitado, entendeu? Porque a gente realmente vende a informação. A Rodobens vendeu com imobiliárias? Foi com imobiliárias. Vendeu com imobiliárias. Com imobiliárias, sim. né? É uma empresa grande que tem uma potencial vendeu com incrível. imobiliária. Sabe que o Treviso, ele, olhando assim friamente, ele causou uma distorção no mercado de condomínios em Cascavel, porque quando não vendeu nada nesse lançamento, o carro forte foi embora vazio. Sim. Passou a sensação para os incorporadores, para as pessoas, que o cascavelense não gosta de condomínio. Que era inviável. Que era inviável, condomínio condomínio. fechado Sim. horizontal. Não, e o terreno com Era preço lá. ótimo, Porque era entendeu? lá. E não vendia. O lá O é preço justamente era porque ótimo. você não Era podia lá. vender. Então, quando é muito lá.
muito lá. Então, o incorporador olhou para o Treviso e falou, não vendeu. Eu não vou lançar condomínio em Cascavel. Então, ele causou um trauma. No mercado e atrasou o lançamento. Ele perdeu dinheiro, E aí Então, não veio o perdeu Alphaville. demorou para Não valorizar. é só o fato do corretor não vender, o quanto isso causa de atraso no mercado para outros produtos similares. É. Então, isso é um cuidado que tem que ter. Nós estamos com o tempo lá quase pela boa. E eu queria ficar mais 3 horas aqui, mas infelizmente não dá. Mas eu queria que vocês fizessem o fechamento, deixando uma mensagem para o corretor, para o construtor, para a pessoa que está assistindo, seja sobre crise, seja sobre dificuldade, seja sobre imóvel, no ponto de vista de vocês, o que se espera e a mensagem que vocês deixam no final. Fátima, por favor. A mensagem que eu deixo no final é que realmente acredite nas pessoas que estão há tanto tempo instaladas no mercado imobiliário, né? Porque a gente acaba assim tendo a responsabilidade de cuidar, né, do que oferece, do que esse cliente compra. Nós estávamos falando de construtora agora há pouco, o Paulo citou que a gente tem muitas construtoras e no dia a dia a gente tem algumas preocupações já hoje, né? Eu vejo que os nossos corretores são chamados para lançamento, né? E às vezes eu falo, nós temos que recuar. Temos que recuar por quê? É sexto sentido? Não, não é só sexto sentido, né? Não tem nada ainda, mas eu tenho a obrigação de ter alguns cuidados quando eu ofereço um produto, né? Mesmo que hoje a gente não está nada em evidência, né? Então, assim, então as pessoas têm que acreditar que nós que estamos há tanto tempo no mercado, que não estamos se instalando hoje, né? Nós passamos por várias crises, né? Se deparamos com vários problemas no mercado imobiliário e a gente realmente tenta assim, cuidar para que a gente não decepcione esse cliente investidor. Então, assim, nós não estamos por um acaso há tanto tempo no mercado, né? Sendo respeitado com credibilidade. Então, assim, há todo um cuidado, há toda uma pesquisa, sabe? Há todo o interesse de você realmente tá vendendo, tá alocando, né? Tá deixando o investidor comprar um produto certo e seguro. Então, muitas vezes, assim, é uma coisa que não está tão em evidência ainda, mas nós estamos lá na frente com a preocupação. Então, o que eu deixo é o seguinte, acreditar realmente em pessoas que passam segurança. Porque eu digo sempre, comprar um apartamento não é comprar um sapato, né? Realmente é uma vida de trabalho, né? E não pode ser errado. Para muitos, talvez seja a única compra de um imóvel na vida. Né? Então, não pode ser errado em investimento errado, né? Não pode ser errado num valor que não é o adequado. Muitas vezes a pessoa, ali por dificuldade de entendimento, acaba fazendo uma negociação errada, onde a gente pode realmente direcionar que o ganho tem que ser bom para o comprador e para o vendedor. Então, muitas vezes, existem duas propostas ali, né? O comprador quer um valor e o vendedor quer o outro. Eu sempre falo, gente, vamos analisar aqui aonde a gente tem que apertar. Não é verdade? Porque os dois têm que fazer um bom negócio. Não é aquela pessoa que, às vezes, é humilde ou não tem conhecimento e a gente apertar daquele lado que está mais fácil, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto, assim, essa informação, sabe? Essa cara que a gente coloca para bater, que a gente está na imobiliária todo dia, está há anos, né, na cidade, é uma pessoa que tem o nosso nome, que a gente quer deixar um legado, né? E um legado que realmente a gente passou e fez de uma forma certa. Então, eu deixo isso, que comprar um imóvel não é comprar um sapato. E a pessoa que está na linha de frente, botando o nome, entendeu? É corresponsável numa boa negociação. Tudo bem. Paulo? Na mesma linha dela, que eu acho que a gente tem que prosseguir, a gente tem que passar essa segurança e essa informação para o comprador sem forçar uma venda. A gente tem que ter noção do poder aquisitivo da pessoa. A gente tem que ter, acima de tudo, critério, que é só isso que mantém a gente vivo. Uma cidade pequena dessa, a gente sabe que você não passa incólume se tiver feito coisas que caíram no domínio do povo e que tenham sido prejudiciais a alguém. Imagina quem faz isso de forma contumaz, então. Eu acho que a gente tem uma disciplina a ser cumprida, normas, para ter o corretor dentro da nossa empresa, quando entra, assume essa responsabilidade. Existe
também a presença diária da minha filha e da Dani, minha sócia, dentro da empresa, né? Cada uma com a sua área, uma de vendas ou de locação, né? Então, é muito importante que você tenha ali. Eu imagino se eu tivesse fora da empresa e não tivesse uma pessoa dessa. Mesmo que eu tivesse um gerente só, né? Eu não teria a mesma tranquilidade. São pessoas que você conhece a índole, conhece o caráter, e elas representam a empresa no dia a dia. Estão lá para aguentar um tranco de uma reclamação, uma situação desse tipo que possa se tornar muito, muito desagradável, às vezes pela falta da presença de alguém que possa te representar na hora. Você tem que cortar o mal pela raiz, enfrentar as coisas na hora. Eu acho que depois de tanto tempo que a gente está no mercado, nós não vamos mais mudar e nem desaprender, né? Eu acho que a gente já mostrou como que é, e só temos a melhorar. E na parte de evolução para tecnologia, etc., também temos que ter assessoria para nos manter muito vivos. O Passarinho, eu admiro muito o trabalho do Eduardo, trabalha na área com conhecimento, com inteligência, com criatividade. Eu acho tudo isso. Você é um líder dentro dessa área aqui. Eu te respeito muito. Então, a gente precisa de mais pessoas desse tipo dentro do nosso meio, né? Ou se você aguentar tudo sozinho, tudo bem, bom para você. mas a gente realmente acha que isso faz a diferença, né? A evolução é tudo, como o Paulo falou antes, né? Todo mundo ficar esperando leads sentado, não sei o quê. Se for para ficar fazendo isso, eu deixo o meu celular e eu atendo, eu arrumo tempo para atender, se fosse o caso. A gente precisa de alguém para o corpo a corpo mesmo. A realidade é essa, né? Então, fora a equipe consciente, com vocação, e não volumosa, né? A gente que presta serviço. E a parte de evolução, seguindo exemplos. Quem não é o líder, fica sempre seguindo o líder. É a melhor coisa que você faz na vida. Se espelhe nele, não tenha vergonha. Olhe as empresas grandes de São Paulo, de Curitiba, de onde for, né? Siga os passos, procure acompanhar. Não, copiaram, não faz mal. Deu certo lá, com certeza vai dar aqui. Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento, pelo elogio aí. Paulo. É isso, Eduardo, foi um prazer imenso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi ótimo estar aqui com a Fátima e com o Paulo. Eu acho que eles já falaram nesse fecho final todo o pensamento que a gente tem como empresa, a preocupação que a gente tem com o mercado, a preocupação que a gente tem com o nosso time, com a nossa equipe, né, de dar cada vez mais formação. Falar também para as novas pessoas que estão entrando no mercado, que não podem entrar como se isso fosse uma aventura. Falar para os corretores, repito, que tem que ser a corretagem, o plano A da vida do sujeito, porque senão, com certeza, não vai dar certo. E reconhecer também o teu trabalho, Eduardo, que você tem feito. O Paulo bem falou, eu acredito que no interior do Paraná eu não conheço ninguém que tenha o conhecimento do mercado imobiliário que hoje você tem. E por que tem esse conhecimento? Porque você deu foco no seu negócio. Antes você fazia publicidade para A, B, C, D, E, para todos os tipos de produto. E você encontrou seu nicho no mercado imobiliário e já vem isso há 6, 7 anos, né? Dando esse foco do mercado imobiliário. E a gente precisava isso, e o seu evento do próximo dia 22, eu acho que também vai ser um evento marcante para a cidade, para discutir o presente, o passado e discutir principalmente o futuro. E eu acho que todos nós temos aqui aquele pensamento, né? Onde quer que você vá, vá com todo o seu coração, que não tem como dar errado daí. Muito obrigado pela oportunidade. Aí, Meu Deus do céu, aqui ficou... Foi forte. Obrigado, Paulo. Obrigado.
Eu que fico feliz, estou extremamente honrado de estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito, por isso que eu trouxe vocês. Temos muitos outros profissionais, outros imobiliários que também passaram por muitos, estão aí até hoje. Mas eu gosto muito da linha de vocês, da linha de trabalho de vocês, a credibilidade, a reputação. Eu sei que vocês colocaram o nome à frente de tudo, então não fazia sentido nenhum que não fosse vocês três aqui hoje. Estou muito contente, muito feliz, tenho certeza que quem assistir isso aqui vai ter uma outra percepção do que é mercado imobiliário. E de coração, muito obrigado, vocês três, que isso aqui foi muito marcante para mim e para todo mundo. E a minha mensagem para o corretor que está assistindo é que essas pessoas que estão aqui são mais acessíveis do que se pensa. Tenho certeza que qualquer um que bater lá, quero trocar uma palavrinha com a dona Fátima, com o Paulo Carles, com o Paulo Ciá. Talvez tenha um corretor que está no mercado hoje que não conhece vocês, né? Porque entrou aí. Procurem, porque é uma coisa que pessoas como vocês que mais gostam de compartilhar conhecimento, que é o que vocês fizeram aqui hoje. Estou muito feliz, obrigado. Obrigado por você que assistiu. E vamos trabalhar com o mercado imobiliário, que ele transforma muita vida. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Palmas para nós! Eu louco, arrepiado.